Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Boa sexta-feira. Pessoal, deixando hoje também um vídeo gravado, como ontem. Final de ano, compromissos. Porém, semana que vem eu já fico mais tranquilo, já vou voltar à rotina de sempre, né? Com as lives diárias, tá? E tô passando aqui para falar desse momento nosso, né? Até essa questão envolvendo Barca, né? Possibilidade de saída de jogadores, enfim, de chegada também. A gente sabe que sempre no intervalo de uma temporada para outra, esse assunto vem muito à tona. Como até saiu na imprensa, né? E a gente até vem conversando isso há um tempo. Jogadores que não têm contrato com o Botafogo, tá? Eu não vou assim cravar nada, até porque a gente só pode bater o martelo quando o próprio Botafogo oficializa, correto? Mas podemos trabalhar assim, às vezes, é aquela história, a gente troca as nossas ideias, a gente troca as nossas opiniões, em cima disso temos os nossos palpites também, tá? Apesar que algum desses atletas já até saiu na imprensa, como por exemplo de Plácido Lucas Fernandes. Esses dois, o Botafogo, esses dois estão emprestados, né, ao Bota, e ele não pretende adquiri-los, adquirir ali a parte, os direitos econômicos, correto? Então, de Plácido e Lucas Fernandes, eu diria que estão muito próximos de saírem aí do Botafogo, tá? O Gabriel Pires também é uma situação complexa, é um jogador caro, como a gente sabe, os direitos econômicos do Gabriel pertencem ao Benfica, ele está emprestado, o empréstimo vai até o final deste ano, tá? E eu trabalharia aqui com vocês como difícil a permanência do Gabriel Pires, tá? O mesmo vale para Luiz Henrique, beleza? Depois eu quero até fazer esse levantamento com vocês para não correr risco de passar uma informação errada, mas eu tenho quase certeza que ele não bateu as metas, né? No caso ali no contrato de empréstimo junto ao Olympique, que faria ali do Botafogo, que obrigaria, né, o Botafogo a adquirir os direitos econômicos do jogador. André, mas você acha que certos esforços do Botafogo com alguns jogadores mudou muito pelo que aconteceu no retorno? Obviamente sim, tá? Obviamente sim, porque se a gente lembrar, pegarmos a linha do tempo, né, principalmente ali quando o Botafogo vinha bem no Brasileiro, o assunto de Plácido, o clube já até tratava como, já até analisava, né, a possibilidade de chegar no acordo com o Lanús para a manutenção do lateral. Porém, de Plácido caiu muito de produção e é aquela velha história, né? Acho que um dos pontos que o Botafogo sempre tem que ter ao seu lado para escolher novos jogadores ou até mesmo para investir na permanência de alguns é a questão do custo-benefício, né? Deixa eu analisar aqui o histórico desse jogador, como ele lida em momentos assim de pressão, como ele lida em momentos de dificuldade. Eu sei que os meus campeonatos são muito difíceis, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. E uma questão, né, o Isaac André estão falando esses dias sobre essa postura que o Botafogo pretende ter no mercado. Bom, se vai ser mais agressivo ou não, vamos aguardar. Agora, o importante é, o Botafogo precisa correr contra o tempo, tá? Não vai dar tempo de ficar, agora terminou o ano, vou descansar. Não. Por quê? Como a gente sabe, né, o sorteio inclusive ainda em dezembro, o Botafogo já vai ter um dos compromissos mais importantes para a sua próxima temporada, que é a pré-Libertadores, né? Lembrando que ficou em quinto no Brasileiro. Portanto, a pré-Libertadores que já vem ali no fim de fevereiro. E eu vou dizer a vocês, na minha opinião, fiquem à vontade nos comentários, o Botafogo precisa fazer uma reformulação no seu elenco, tá? Bom, como a gente sabe, o Thiago Nunes não vai apontar nomes, não vai escolher, né, a dedo quem o Botafogo vai contratar. Mas por ser o treinador, é normal que ele converse, né, com, no caso, o diretor de futebol, André Mazzuco, o Alessandro Brito, que é o Head Scout, sobre esses novos alvos, tá? E eu acho que o Botafogo precisa mesmo contratar jogadores com casca, bagagem, experiência de Libertadores, principalmente, né? Como também experiência, claro, de futebol brasileiro, porque analisando ali o que aconteceu na temporada 2023, no momento de dificuldades, aqueles que eram apontados como um dos líderes do elenco não surtiram, quer dizer, não conseguiram segurar a onda, né? Muito pelo contrário, não passaram nem perto, né? Então, o Botafogo precisa de jogadores mesmo com casca. Eu até mudei, né, uma opinião minha. Eu lembro que eu conversava isso muito com vocês no início dessa temporada. Manac, mas o Botafogo precisa de jogadores também com certa experiência, né? Eu dizia, pô, gente, sim, mas tem que sempre atrelar ali o custo-benefício. Às vezes, jogadores no final de carreira, você paga ali um baita de um salário,
né? E você pega ali tantos jogos que você tem na temporada, o cara não joga nem metade. Vai valer a pena? Não vai, né? Pois é, e a gente até vê alguns outros clubes aí que fizeram investimentos desse tipo que agora estão tendo uma certa dor de cabeça, né? Um, inclusive lá de São Paulo. Conversei até com um jornalista, enfim. Enfim, mas eu vejo também com bons olhos o Botafogo buscar jogadores nesse perfil, tá? Eu quero até dizer que estou de acordo agora com vocês. O Eduardo, né, que a imprensa lá da Arábia soltou, né, que tinha alguns clubes de lá interessados no retorno dele para o futebol de lá, mas o Eduardo aí descartou, né, dizendo que pretende permanecer no Botafogo para 2024, mesmo vale para o Tietê, né? Os dois têm contrato. E aquela história, gente, os jogadores que têm contratos com o Botafogo, é claro que existe uma possibilidade maior de pelo menos iniciar a temporada por aqui. Mas descartamos deles saírem no decorrer. De repente tem jogadores, né, André? Trabalhamos com essa possibilidade, que tem contrato com o Botafogo, mas se pintar uma proposta, nada descartado. Eu iria também nessa direção, tá? Eu iria nessa direção, porque eu até conversando com a galera, tal jogador tem contrato, então, como se fosse assim, é certo que ele vai ficar até o final do ano que vem. Não. Né? Gente, até pra gente, um cuidado até que eu tô tendo, tanto nas lives como nos vídeos, eu evito cravar qualquer coisa, eu evito afirmar qualquer coisa, porque no futebol as coisas mudam muito, né? Não só para dentro de campo, mas fora também, envolvendo negociações, possíveis permanências ou chegadas, né? Já vi isso acontecer também bastante, tá? E uma outra coisa que eu tô tendo uma dificuldade, vocês me perguntam muito, né? E aí, André, as posições o Botafogo mais precisa? Eu tenho pensado muito, me bate uma indecisão, né? E não é ironia da minha parte, não. Porque mais do que um dia eu pensei que o Botafogo precisaria, sabe? Do jeito que estava andando no Brasileiro, eu imaginava que, olha, um ajuste aqui e ali, mas do jeito que as coisas aconteceram, já aumenta esse lastro aí de necessidades. Agora, eu falei agora há pouco do Eduardo, né? Tá aí um cara que eu vejo com muito bons olhos o Botafogo contratar um outro atleta para essa mesma posição. Percebe-se que no retorno o Eduardo sentiu o desgaste, né? A questão emocional, a parte física, caiu bastante de produção, correto? Na minha opinião, você conta até nos dedos os bons jogos que o Eduardo fez com a nossa camisa no retorno. Portanto, tá aí um setor, tá aí uma parte do elenco que eu vejo o Botafogo com uma grande necessidade de se reforçar, mas não é contratar a promessa do não sei da onde, não. Para esta posição, meio atacante, nós estamos falando de um jogador que tem uma função de articular jogadas do meio ao ataque, ou seja, vamos dizer, uma postura ali até cerebral, né, para a equipe. Então, acho muito bons olhos, vejo com muito bons olhos o Botafogo contratar um outro jogador para esta posição e já com uma certa cancha, né? Eu falo de experiência de Libertadores porque é importante lembrarmos que vamos jogar a pré, né? Mas caso o Botafogo consiga se classificar para a Copa Sul-Americana, para a Copa Libertadores, aí é a hora que você tem um jogador ali já experiente nessa competição, né? Isso pode ser um ponto a favor. Tanto nessa competição, de preferência de futebol brasileiro também, tá? É isso, gente. Sempre atentos, fiquem sempre atentos, tá? Porque surgem especulações, é normal. Isso não é só com o Botafogo, com vários outros clubes, tá? Uma informação. E nessa eu boto a mão no fogo. Não é porque é um grande amigo meu, não, mas faz um baita de um trabalho, que é o Wellington Arruda. O Wellington trouxe que o Botafogo sondou ali o Cássio, né? O goleiro do Corinthians. Porém, o experiente arqueiro pretende continuar lá no timão, né? O Cássio, que é muito identificado, enfim, eu até veria com bons olhos uma chegada de um goleiro como esse, um cara que tem experiência de Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo que é competição, né? Mas é um jogador com muitas raízes corintianas e, como trouxe o staff do atleta na informação do Wellington, ele pretende permanecer no Clube Paulista, tá?
O Lucas Perry e Adrielson, não citei os dois. Aliás, Adrielson falou de férias, né? Deixa pra lá. Eu tô até tentando ficar mais ameno, porque meus últimos conteúdos eu soltei aquele meu modo pistola, né? Enfim, vou nem falar sobre isso não. Só achei entrevista, uma fala, Jesus. Bom, o Adrielson Perry, já há um tempo nós sabemos que há uma grande possibilidade de ambos seguirem para o futebol europeu, né? O destino mais forte é o Lyon, né? Mais forte que eu digo, mais chance, tá? Bom, é isso. Eu tô aqui, tá, gente? Como eu até fiz no ano passado, eu acho que a gente saiu, correu tudo bem. Em épocas como essas, especulações vão surgir. Vamos com calma, vamos conversando, vamos trocando as nossas ideias, fique à vontade nos comentários, opiniões, em relação às posições, lateral direito, outro meia, ponta direita, centroavante ali, Tiquinho Soares, tem contrato com o Botafogo, então a gente já trabalha com uma ideia de um centroavante para dividir a responsabilidade com o atacante, né? Zagueiros, o Botafogo precisa. Olha aí, tô conseguindo falar. Goleiro, né? Claro, a gente conta com o Gatito, mas e aí? Você precisa de um outro goleiro, já que o terceiro, inclusive, muito jovem, você precisa ir para uma temporada, né? De preferência também uma certa bagagem, tá? É isso. Vamos tocando aí o barco. Vamos seguindo. Sobre alguns outros assuntos assim mais pesados, polêmicos, você já me conhece, prefiro falar com vocês em live mesmo. Tá tendo aí agora esse embate, né? Textor, a Leila, enfim. Coisas do futebol brasileiro. O presidente da CBF foi afastado, hein? A pergunta. O presidente da CBF, eu vou soltar essa pergunta aqui no final desse vídeo, não tem nada a ver com Botafogo. Mas eu queria que vocês me tirassem essa dúvida. Nos comentários, por favor. É uma charada que pintou na minha cabeça. Como a gente sabe, nesses dias, né? O presidente da CBF foi afastado, né? O Edinaldo. E ele era a pessoa que mais bancava, né? O Ancelotti como próximo treinador da seleção. Agora com a saída dele, será que aumenta a possibilidade do Fernando Diniz seguir como treinador? E aí? Fique à vontade. Um abraço, saudações e até logo mais.